Sabe aquela ideia de que a nossa mente é tipo um jardim? Ou que o tempo pode ser um ladrão? Pois é, hoje a gente vai ver como essas ideias, as metáforas, não são só figuras de linguagem, não. Elas são, na verdade, as ferramentas que a gente usa para construir nosso entendimento do mundo. E o desafio é esse: vamos desvendar 5 delas em 5 minutos. Então, para começar, o que um ladrão, um pássaro e um jardim poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Mas eles compartilham um segredo. Um segredo sobre como a nossa mente dá sentido às coisas. Fica por aqui, porque a conexão entre eles vai surpreender. Olha, muita gente acha que metáfora é coisa de poeta, de livro antigo, mas na verdade elas são uma das ferramentas mais poderosas do nosso cérebro. Pense nelas como pontes mentais, sabe, conectando o que a gente já conhece com aquilo que estamos tentando entender. Elas são a base do pensamento. Vamos começar com a mãe de todas as metáforas, aquela que todo mundo usa, às vezes sem nem perceber. A vida é uma jornada. Pensa bem, desde que a gente nasce, ouvimos que estamos começando um caminho, que vamos enfrentar obstáculos e que estamos buscando um destino. E essa citação do Joyce Kilmer é perfeita para isso. Ela pega o caos da vida e, pá, transforma numa narrativa com começo, meio e fim. De repente, os números não são só números num calendário, eles viram placas de quilometragem, mostrando o quão longe a gente já foi e lembrando de onde viemos. É aqui que a gente vê o poder da metáfora em ação, sabe? A gente pega uma coisa super abstrata, como a vida, e transforma em algo concreto, uma estrada. Aí nosso cérebro consegue ver o progresso. É como se a gente desse uma forma para o tempo para conseguir lidar com ele. E essa imagem aqui, nossa, ela captura tudo isso perfeitamente. Os nossos desafios viram montanhas para escalar. Os desvios no caminho são, na verdade, lições que a gente aprende. Essa metáfora não ajuda só a entender o passado, não. Ela meio que nos dá um mapa para o futuro, dando a sensação de que a gente pode traçar o nosso próprio curso. Ok, então se a vida é uma jornada aqui na Terra, como é que a gente descreve aquelas coisas que nos dão asas, que nos fazem voar? Nossa próxima metáfora vai exatamente para esse lado, lá para o céu, para entender uma das emoções mais fortes que existem, a esperança. Nossa, que imagem poderosa, né? O Richard Selzer não fala simplesmente "eu senti a esperança", não. Ele faz a gente ver a esperança. A imagem de um pássaro branco escapando de uma janela traz uma sensação imediata de alívio, de liberdade, de um potencial sem limites. É a esperança em movimento. Então, a sacada é essa. A esperança, que nem um pássaro, pode ser frágil, pode ser aprisionada pelo medo, mas ela também tem asas. Ela tem o poder de nos levantar acima das circunstâncias e nos mostrar um novo horizonte. No fundo, a metáfora nos dá esperança na própria ideia de esperança. Bom, depois de voar lá nos céus da esperança, agora a gente vai mergulhar numa sombra. Nossa terceira metáfora dá um rosto para uma força que todo mundo teme, mas que pouca gente encara de frente: o próprio tempo. 3 palavrinhas, só isso. É tudo que o Leigh Hunt precisa para transformar o tempo, que é uma força neutra da natureza, num verdadeiro vilão. O tempo não apenas passa, ele rouba. Rouba a juventude, os momentos, as oportunidades. E é exatamente por isso que essa metáfora pega tão forte na gente. Ela dá voz à nossa frustração. De repente, perder tempo não é algo que simplesmente acontece. É um ato de roubo, entende? A metáfora personifica o tempo, transforma ele num adversário que a gente está sempre tentando driblar. Ok, a gente acabou de enfrentar um ladrão que vem de fora. Agora, vamos olhar para dentro. E se a nossa mente não for só um espaço que a gente habita, mas um lugar que a gente cultiva? É isso que a próxima metáfora propõe: sermos jardineiros dos nossos próprios pensamentos. E olha, o aviso que Shakespeare nos dá aqui é poderoso. Uma mente parada, ociosa, não é um espaço vazio, não. É um terreno fértil para ervas daninhas, sabe? Pensamentos negativos, ansiedade, dúvida. A inércia tem consequências. E aqui está a beleza dessa metáfora. Se a mente é um jardim, então as ferramentas estão na nossa mão. A gente não é vítima dos nossos pensamentos, a gente é quem cuida deles. Temos o poder de arrancar as ervas daninhas da negatividade e de regar as flores da criatividade e da alegria. É uma mudança de perspectiva total. Saindo do jardim da nossa mente, a nossa última metáfora nos leva para um jardim muito maior, o de uma nação inteira. E essa é, talvez, uma das metáforas mais transformadoras do século XX, usada para redesenhar uma sociedade. A genialidade do Martin Luther King Jr. aqui é que ele não usa só uma metáfora, mas duas em oposição direta.
Ele não está só descrevendo um problema, ele está apresentando uma escolha fundamental para a alma de uma nação. Ele pinta dois futuros com uma clareza que é, nossa, inesquecível. Olha só a clareza dessa escolha. De um lado, a gente tem a areia movediça da injustiça, instável, perigosa, uma força que te puxa para baixo, que sufoca. Do outro, a rocha sólida da fraternidade, uma base firme, segura, onde se pode construir um futuro que dure. A metáfora torna a escolha moral quase física, palpável. Não tem meio termo aqui. Ou a gente afunda, ou a gente constrói. E é assim que a gente volta ao início de tudo. O ladrão, o pássaro, o jardim e a rocha. Eles são muito mais que palavras, né? Eles são como a planta baixa do nosso pensamento. São as estruturas que a gente usa para construir nosso jeito de entender o mundo, desde a jornada de uma vida até os alicerces de uma sociedade justa. Depois de passear por essas 5 grandes ideias, a pergunta final fica no ar. Quais são as metáforas que constroem o seu mundo? A vida é uma jornada? A mente é um jardim? Vale a pena pensar nisso, porque as metáforas que a gente usa não apenas descrevem a nossa realidade, elas ajudam a criá-la.